todas as épocas da história humana, o homem nunca ficou sem resposta da divindade quando suplicou por ajuda para interpretar as incógnitas do destino. Através de meios variados, o alto se fazia presente no cotidiano dos suplicantes, aclarando rotas obscuras ou apontando rumos novos aos desorientados do mundo. Profundamente belicoso, o ser humano fez da guerra uma das suas ações preferidas na solução de conflitos e diferenças, optando por esmagar ou escravizar adversários. A providência divina permitiu o uso da força, mas entre algozes e vencidos, fazia renascer missionários e pacifistas a semearem entre ambos a concórdia e o diálogo, diminuindo as tensões e criando bases para a libertação dos grilhões. Em meio aos grandes flagelos que periodicamente visitam as habitações terrestres, espalhando pânico e morte, semeia os céus voluntários que fazem da solidariedade manto generoso, acolhendo atingidos e sensibilizando mecenas na reconstrução das áreas devastadas. Quando certas enfermidades cruéis espalham seu morbo entre os corpos fragilizados, produzindo as pandemias tão temidas desde muito antes de sua eclosão, gênios da medicina e da infectologia já estavam nos lugares certos, produzindo antídotos e vacinas para a extinção do flagelo. A oração sempre foi e prossegue sendo a mais poderosa usina de força que o Espírito possui para comunicar-se com os ouvidos divinos. E por meios aparentemente ignorados, a consciência cósmica atende aos rogos humanos, nem sempre dentro da empáfia e da presunção da criatura humana. Muitas mentes, ainda infantilizadas, tecem longas súplicas para que seus males desapareçam num passe de mágica, ignorando que será no meio deles que amadurecerá para a vida. Se a dificuldade for removida, o ser se valerá de aparente liberdade para regresso ligeiro a novos abusos, complicando mais ainda a própria saúde emocional. Dificuldades são freios a muitos insanos. Limitações servem como escudo a indisciplinados. Problemas e martírios corrigem abusos outrora cometidos. A escassez de agora, em inúmeros casos, evita a queda nos precipícios da loucura da posse. Nem sempre o que se pede é o melhor para o orante. E somente a justiça divina possui mecanismos para avaliar o que deve ou não ser concedido. Melhor seria, em muitos casos, que aquele que ora suplicasse a Deus que tudo quanto pedisse não lhe fosse concedido, evitando com isso mais se comprometer, até que pudesse ajuizar melhor que tudo quanto lhe falta ou impede mais altos voos não passa de medida salutar em seu próprio favor, evitando novas e imprevisíveis quedas. Se ora atravessas rudes caminhos nas trilhas do mundo, se a bênção da saúde física se te afigura concessão inatingível, se o amigo te deixou em meio às tribulações e os adversários parecem se multiplicar em teu horizonte de lutas interminas. Ora, agradecendo os testes que te aperfeiçoam. Bendiz a carência que te aprimora e aguarda em luta alguma nova decisão dos tribunais divinos a teu respeito. Erigidos em tua consciência, as divinas leis são justas e perfeitas, te conferindo não o que queres, mas sim aquilo de que precisas para triunfar sobre ti mesmo, superando velhos vícios, comodismo e arbitrariedades que te caracterizam no ontem próximo ou remoto. Confia e aguarda. Trabalha e espera. Ama e serve. O carreiro terrestre é vasto laboratório de aperfeiçoamento e lapidação de almas equivocadas, onde inúmeras ferramentas da marcenaria de Deus fazem da madeira bruta peças de imensa utilidade na casa do Pai. Teu ontem reclama corrigenda.
Teu hoje representa superação. Teu amanhã sinaliza ventura e felicidade sem jaça. Confiando, vencerás. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, em 22 de junho do ano de 2022, na cidade de Juazeiro, Bahia, Brasil. Recordo-me que desde a mais tenra idade, talvez 4 ou 5 anos de idade, eu vivi fenômenos mediúnicos dentro de casa que me impossibilitavam de dormir. Eram sensações estranhas em que eu me sentia completamente inchado, como se meus lábios, meus dedos e minhas orelhas ganhassem um tamanho descomunal e desproporcional. Naturalmente, na minha inquietação, eu saía de meu quarto, ia até o quarto de meus pais, batia na porta, e quando minha mãe, já desencarnada, saía, eu dizia a ela que eu estava sentindo algo muito estranho. Era a ocasião em que ela me dirigia até a cozinha e, fazendo uso da sua imensa farmacopeia, minha mãe era uma adepta dos chás, ela fazia qualquer tipo de chá, tipo boldo, alecrim, ou capim-santo, erva cidreira, das muitas ervas que ela tinha plantadas ou já colhidas, ela fazia um chá, eu tomava e aquilo me asserenava. Hoje compreendo que era uma espécie de placebo. A presença dela naquele instante certamente inibia a ação das entidades perturbadoras em torno do meu psiquismo, as afastando. E eu, crente que o chá tinha um efeito terapêutico, o que é verdade, naturalmente ingeria também a enorme confiança de estar ao lado dela como minha grande educadora, minha maior psicóloga na Terra. Aquilo me acalmava, minutos depois a sensação desaparecia. Então isso assinalou bastante, até o dia que eu tive uma queda e fui recolhido a um hospital da minha cidade, norte da Bahia, e dessa queda o médico diagnosticou que eu estava com o princípio de poliomielite, ou paralisia infantil. Segundo o relato de minha irmã, mais velha do que eu e que se lembra dos fatos com maior nitidez, eu recordo vagamente, eis que o médico me atendeu às 11 da noite, Dr. Gui, só lembro desse nome, e esse médico diagnosticou de que o espiroqueta que provoca a paralisia havia atingido a massa cinzenta de meu cérebro. E por isso eu era um menino dicotômico em termos de temperatura. Eu estava absolutamente quente da cintura para cima, como que ardendo em febre, e absolutamente gelado da cintura para baixo. Então para cima eu era uma brasa e para baixo eu era um picolé. Aquilo era muito curioso. E 11 da noite meu pai me levou a esse profissional que me atendeu na casa dele. Eu então tomei uma medicação, adormeci e voltei para casa. E no dia seguinte, comecei a reagir em que a parte quente, que era de cima, começou a esquentar a parte de baixo, que era gelada. E poucos dias depois eu me recuperei. Somente 30 anos depois, eu então fiquei sabendo, pelo Espírito Marta, que atualmente orienta há 41 anos a minha atividade mediúnica, ela me informou que naquela ocasião eu fui retirado do corpo e em desdobramento levado ao mundo espiritual, onde readquiri o vício, todo o esplendor de um espírito adulto, mesmo estando mergulhado num corpo de 8 anos de vida. E naquela ocasião me foi dito, mais uma vez, que a paralisia infantil estava na minha programação reencarnatória atual, mas que Joana de Ângeles havia interferido no mundo maior, solicitando de que a dívida, ou pelo menos aquilo que iria resgatar a dívida do passado, fosse retirada, mediante o meu compromisso de dedicação integral à mediunidade. Então eu me encontrava presente quando ela, Joana de Ângeles, me olhou e disse: meu filho, chegou o momento de experimentar o aguilhão da paralisia infantil, que vai lhe marcar
de uma maneira parcial ou total, impossibilitando-lhe os movimentos dos membros inferiores. Mas se você se dedicar à mediunidade, nós poderemos sustar o gatilho da problemática física que está na sua programação reencarnatória, e você terá um corpo físico saudável. Naturalmente que Marta olhou para mim e assentiu, me propondo que aceitasse. Eu aceitei a proposta com receio de ser um estorvo, de ser uma pessoa que daria muito trabalho aos meus pais. E naturalmente que eles modificaram a estrutura do meu karma, eliminando a problemática no perispírito. E eu tive uma infância e adolescência absolutamente normal. Normal para os padrões de qualquer menino que brinca, que interage com os colegas da rua, mas periodicamente era invadido por estas sensações que me tomavam e que era a mediunidade dando os sinais. Aos 16 anos de idade, eu estive com um grande amigo de Bem-vindo da Costa Melo, aliás, que me apresentou a ele, o professor Carlito Pinto Brito, que era aqui de Salvador, mas nasceu em Cachoeira, professor de psicologia, trabalhou muitos anos no SESI até a sua aposentadoria e desencarnou completamente cego há cerca de 20 anos atrás. O professor Carlito me falava com muita alegria de Bem-vindo. Os dois foram amigos a vida inteira e eu conheci o de Bem-vindo através do professor Carlito, com quem morei 2 anos na sua residência, aqui mesmo no bairro do Barbalho. Então, com 16 anos de idade, vivendo em um sítio, eu passava minha adolescência ali. Quando então, numa noite, às 18 horas, quando o tio Carlito, como eu chamava, fez o culto do Evangelho no lar, eu entrei em transe e perdi a consciência. Ele então dialogou com a entidade. Quando eu voltei a mim, ele me conduziu para o quarto, sentou-se comigo na cama e disse: "Você tem mediunidade, meu filho. Quando você voltar para sua terra, Juazeiro, procure uma casa espírita, séria, nobre, e dê impulso a essa faculdade mediúnica, educando-a teórica e na prática. E você vai sentir uma outra pessoa." Deu-me de presente o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que me chegou às mãos. E eu li a obra toda em uma viagem de 8 horas de ônibus entre Salvador e o interior da Bahia. Li, e enquanto com 16 anos examinava o livro, eu tive 2 sensações. A primeira, que tudo aquilo para mim era novo. A segunda era que eu já tinha visto aquilo, lido aquilo em algum lugar, mas não saberia precisar onde. Só mais tarde, os Espíritos revelaram que eu estive matriculado numa escola do mundo espiritual por 36 anos consecutivos, onde aprendi o uso da mediunidade e travei contato com as obras espíritas no além, já entesourando o conhecimento espírita apenas para que nesta reencarnação eu pudesse recordar de tudo quanto li no mundo espiritual. Daí em diante, aos 16 anos, eu entrei numa casa espírita pela primeira vez, no dia 8 de março de 1981, uma quarta-feira, às 20 horas. E militei nessa casa até os 33 anos de idade, portanto, quase 18 anos nessa instituição. Depois fiz a mudança para Salvador e hoje me encontro integrado nos trabalhos da Federação há 38 anos e no Centro Espírita Caminho da Redenção há 14. Permanentemente, me encontro como um aprendiz na escola do mundo, a cada dia entesourando um valor no coração e na alma, a fim de prosseguir no carreiro evolutivo em direção à minha própria plenitude. Muitas vezes a benfeitora me corrige suavemente, como só uma mãe desencarnada, e ela foi minha mãe naquela longínqua reencarnação em Portugal, em 1475, ela consegue me orientar para que eu aproveite este momento reencarnatório para entesourar os valores que a doutrina espírita me está propondo, sendo hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Porque ela sempre me diz: o Espiritismo não lhe faz melhor do que ninguém. O Espiritismo lhe faz melhor para servir a alguém. Nesse aprendizado incessante, prossigo, ainda tentando descobrir quem realmente eu sou. Um servidor da causa,
apagado, tentando entender a própria insignificância a caminho da grande luz que Jesus lhe apontou na estrada. A todos os amigos, nossos votos cordiais de muita paz.